Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo, falando diretamente da sala de aula e estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo nós estamos iniciando a série O que eu aprendi assistindo, aonde nessa série nós vamos falar aqui sobre as lições tanto para a vida pessoal, profissional, né? Vamos também quanto a mercado de trabalho que podemos extrair de desenhos, animes e séries. E para estrear essa série chamada O que eu aprendi assistindo, o tema do nosso vídeo hoje é o que eu aprendi assistindo Naruto. Exatamente o que eu aprendi assistindo Naruto. Eu quero aqui compartilhar com você algumas lições que eu pude extrair desse anime. E eu quero começar, inclusive, já te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar nas dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida profissional? Talvez você que está me assistindo, você esteja ingressando agora no mercado de trabalho, mas mesmo nesse momento em que você busca ingressar, você está enfrentando algumas dificuldades. Talvez você que já esteja no mercado de trabalho também esteja aí passando por algumas dificuldades. E sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque muitas vezes nós começamos já em desvantagem, sem o reconhecimento que nós gostaríamos, ou até sem saber por onde começar. E é aí que a história de um personagem que talvez você já tenha ouvido falar, ele entra em ação, que é o Naruto Uzumaki, né? Então veja bem, eu sei que você, talvez que está me assistindo agora, não conheça o anime Naruto, mas acredite, a trajetória dele tem muito a ensinar sobre vida profissional. O Naruto, para você que não o conhece, ele é um jovem que desde pequeno enfrentou muita rejeição. Ele nasceu em uma vila onde ninguém gostava dele. E aí você pergunta, por quê? Por uma razão muito simples. Porque dentro dele existia um poder enorme. Algo, inclusive, poder esse que as pessoas temiam. Ele era diferente. E até mesmo por causa disso, ele acaba sendo excluído. Mas uma coisa que é importante destacar aqui sobre o Naruto é que, mesmo assim, ele tinha um grande sonho, que era se tornar um Hokage. O Hokage, ele é o nome dado àquele que ocupa o cargo de líder da vila. E ele sonha, então o sonho dele era se tornar Hokage e com isso ser reconhecido por todos. Mas é claro que esse sonho ele não seria tão fácil assim de alcançar. E é isso que acaba tornando a história do Naruto tão interessante. Sabe, a história dele, eu particularmente, eu acho que ela não é interessante pelos seus poderes ou as suas habilidades. O que torna a história do Naruto interessante, né, o que me chamou a atenção, foi a sua determinação. E sabe por que eu falo isso? Porque ele poderia ter desistido várias vezes, mas ele nunca fez. Mesmo quando ele falhava, mesmo quando as pessoas o rejeitavam, ele continuava tentando. E, mais do que isso, ele aprendeu com seus erros, cresceu e se tornou alguém respeitado por sua força e por sua vontade. Sabe? Agora, eu acredito que você possa até mesmo estar se perguntando, mas, Cristiano, o que tudo isso tem a ver com a minha carreira? A resposta para essa pergunta é muito simples.
tem tudo a ver. E sabe por quê? Porque a história do Naruto, ela é uma metáfora para a nossa vida profissional. Não importa onde você começa ou quantos obstáculos você enfrenta. O que realmente importa é como você lida com isso e como você escolhe reagir. O Naruto, ele nos ensina que nós precisamos ser os melhores desde o início. Por que eu estou falando isso? Porque ele começou sem ninguém acreditar nele, mas ao longo do tempo ele foi conquistando o respeito e a admiração das pessoas. E você sabe como ele fez isso? Persistindo, aprendendo com os seus erros, ajudando os outros e, principalmente, nunca deixando de acreditar que ele poderia alcançar os seus sonhos. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos no mercado de trabalho, é normal nós enfrentarmos dificuldades. Às vezes, a gente até se sente invisível, outras vezes a gente falha, e muitas das vezes parece que o sucesso está lá longe. Mas, lembre-se, assim como Naruto, você pode aprender com cada desafio e crescer com isso. Você pode alcançar o seu objetivo, mesmo quando os outros eles não acreditam em você no começo. E nesse vídeo eu vou te mostrar como a jornada de Naruto ela tem tudo a ver com a sua trajetória profissional. Nós vamos falar aqui sobre o quanto a persistência, o trabalho em equipe, a vontade de aprender com os outros e até mesmo a liderança, elas são essenciais para a nossa evolução. E eu falo isso, evolução, tanto quanto profissional, quanto como pessoas. Então, se você já passou por momentos difíceis na sua carreira, se você já se sentiu subestimado, se você já teve dificuldades para encontrar o seu caminho, deixa eu te falar uma coisa, esse vídeo aqui, ele é para você, porque assim como o Naruto, você também pode superar qualquer desafio. E para isso, basta você acreditar, continuar tentando e aprender com cada passo da sua jornada. Então, eu vou apresentar aqui 5 lições que podemos extrair do anime Naruto para a nossa vida profissional. Preparado? Então, vamos lá. Bem, primeiramente, olha essa frase aqui que interessante. Eu nunca volto atrás na minha palavra. Essa é a minha maneira de viver. Eu nunca volto atrás na minha palavra. Essa é a minha maneira de viver. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Naruto ele diz isso, ele não está apenas afirmando a sua determinação, mas ele também está mostrando como ele escolhe lidar com os obstáculos da vida. Ele poderia ter desistido inúmeras vezes, como até falei anteriormente, mas o que ele fez é seguir sempre em frente, mesmo com todas as dificuldades. E é isso que me faz pensar sobre o que significa ser resiliência. Sim, a primeira lição que nós podemos tirar do anime Naruto e da sua história é a resiliência e superação. O poder de não desistir. E sabe por que eu estou falando isso? Porque resiliência é sobre não desistir. E ao longo da vida profissional, todos nós passamos ou passaremos por momentos que nos testam de maneiras que nunca imaginamos, sabe? Quando nós começamos algo novo, como um projeto ou com uma nova posição de trabalho,
Às vezes, a jornada ela vai ser cheia de desafios. A realidade é que é fácil você se deixar levar pelas frustrações, sem achar, e ainda mais, melhor dizendo, se achar incapaz e até pensar em abandonar tudo. Mas, na verdade, é nesses momentos que você tem uma escolha, que seria ou você desanima ou você segue em frente. E sabe por quê? Porque pode ser algo difícil. E é algo difícil. E eu vou ser sincero para você. Em certos momentos, a sensação de fracasso, ela pode vir a tomar conta de nós. Eu mesmo já estive em situações em que eu pensei, isso aqui não vai dar certo. Sabe? Às vezes, você sente que está se esforçando tanto e ainda assim parece que não está indo para lugar nenhum. E quando isso acontece, é muito importante você lembrar de uma coisa. Os erros, eles são apenas oportunidades disfarçadas de fracasso. Cada erro, cada situação difícil é uma chance de aprender e de melhorar e de você se tornar mais forte. Quer ver? Para ficar mais fácil de você compreender, vou te dar assim, um exemplo real. Você já ouviu falar de Thomas Edison? Já, né? Então, o Thomas Edison, ele foi o inventor da lâmpada elétrica. E uma das frases que ele disse ficou famosa. E a frase era a seguinte: eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Então, imagina o quanto ele deve ter se frustrado. Quantas vezes ele tentou e não obteve o resultado esperado. Mas aí vem a pergunta: ele desistiu? Não, ele viu cada erro como um passo em direção ao sucesso. E veja bem, de acordo com a frase dele, foram 10.000 vezes. Presta atenção, 10.000 vezes. Às vezes, nós, na segunda ou na terceira tentativa, né, nós já estamos desistindo, mas Thomas Edison não. E 10.000 tentativas. Sabe, eu sei que no seu trabalho ou na sua vida profissional, você também vai encontrar situações em que parece que nada vai dar certo. Talvez o seu projeto ele não esteja saindo como você planejou, ou você não consegue aquela promoção que tanto queria. Mas é nessas horas que a resiliência ela se mostra fundamental. Então, assim como o Naruto, que ao longo da sua jornada ele foi constantemente desafiado, você também será testado. Mas a chave para o sucesso está em quê? Está em você não desistir. E vou te falar uma coisa. Quando o Naruto ele se vê diante de um obstáculo, ele pensa, se eu desistir agora, eu nunca mais vou alcançar o meu sonho. E sabe por quê? Porque ele sabe que os problemas não vão desaparecer. Mas o que ele pode fazer é o quê? É enfrentar cada desafio e aprender com ele. Ele tem um objetivo e a cada dificuldade é apenas um degrau para ele alcançá-lo. E isso também vale para mim e vale para você. Entenda uma coisa, em sua jornada profissional, cada dificuldade que você enfrentar, cada momento em que pensar em desistir, é uma oportunidade de você se tornar mais forte. Às vezes, você vai cair? Vai, mas isso é normal. O que importa é que você vai se levantar, vai aprender com o erro e vai seguir em frente. E sabe por quê? Porque a vida profissional não é sobre você ser perfeito o tempo todo. A vida profissional é sobre você continuar,
mesmo quando tudo parece difícil. E vou te falar uma coisa, o Naruto, ele é assim como você. No Naruto, ele não começou sendo melhor. Ele tinha suas fraquezas, ele tinha os seus erros, ele tinha suas limitações, mas ele nunca usou isso como desculpa para parar. E o que aconteceu? Ele se tornou um líder. Ele se tornou uma pessoa admirada e respeitada. E sabe por quê? Porque ele nunca desistiu. Ele entendeu que a verdadeira força não está em ser imbatível, mas está em você continuar tentando, mesmo quando a vida te derruba. E é isso que eu quero que você leve dessa nossa conversa aqui. Se você aprender a ser resiliente, a continuar tentando, e mesmo quando tudo parecer impossível, você com certeza vai conquistar o que você deseja. Pode demorar, não estou dizendo também que vai acontecer de uma hora para outra, mas você vai chegar lá. E sabe por quê? Porque a verdadeira força vem de dentro. E a habilidade de se levantar e seguir em frente é o que vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Tudo bem? E aí? Dúvidas até aqui? Lembrando, tá? Se você tiver dúvida, crítica, sugestões, comentários, deixa aqui embaixo do vídeo. A sua opinião é importante para nós. Bem, a próxima lição que podemos tirar com o Naruto é essa aqui, ó. Não importa o quão forte eu me torne, ainda assim não sou nada sem um mestre. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Naruto ele diz isso, ele está reconhecendo algo muito importante. Ele, por mais forte que fosse, ele não conseguiu chegar aonde ele chegou sozinho. E essa é uma lição que, no fundo, todos nós precisamos aprender. E que lição é essa? Mentoria e aprendizado. O valor de ter um mentor. Deixa eu te falar uma coisa. Por mais que nós nos esforcemos, que nos dediquemos, sempre vai ter alguém que sabe mais. Sempre vai ter alguém que tem mais experiência. Sempre vai ter alguém que pode nos ajudar a crescer. E posso te falar uma coisa? Eu mesmo já passei por isso. Deixa eu contar aqui uma historinha para você. Quando eu comecei a trabalhar com cursos, eu tinha assim, muita vontade de fazer a diferença. Eu tinha vontade de poder ajudar as pessoas, mas, sinceramente, eu não sabia por onde começar. E foi quando eu encontrei mentores. Sim, pessoas que eram mais experientes do que eu e que me deram o direcionamento que eu precisava. Sabe, eles não me deram todas as respostas, mas me ajudaram a enxergar o caminho e com isso eu pude evitar os erros mais comuns e, o mais importante, eu pude ter a confiança para continuar. E é isso que um bom mentor ele faz. O Naruto, no começo da história, ele era assim, um garoto impulsivo. Ele queria provar o seu valor para todos os outros, né? Então, ele não sabia muito sobre como liderar, ele não sabia como trabalhar em equipe, ou até mesmo como controlar os seus próprios sentimentos. Mas quando ele encontrou mestres como o Kakashi e o Jiraiya, ele começou a entender que, por mais forte que ele fosse, sempre haveria algo mais para aprender. E tanto Kakashi quanto Jiraiya o ensinaram a ser paciente, o ensinaram a confiar nos outros.
e a crescer não só como ninja, mas também como pessoa. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da mentoria. Ninguém sabe tudo. E quando você tem a humildade de reconhecer isso, você abre espaço para aprender com os outros. Pode ser com um colega mais experiente, pode ser com um chefe, ou até mesmo com alguém da sua rede de contatos. O que é importante e que você precisa entender é que um mentor, ele não vai fazer o trabalho por você, mas ele vai te ajudar a ver as coisas de uma forma diferente. Ele vai te ensinar o que você não sabia. E muitas vezes ele vai te desafiar a ir além do que você imaginava. Sabe? Isso me fez lembrar de um momento na minha carreira em que eu estava assim totalmente perdido. Eu sabia que precisava assim mudar algumas coisas, mas eu não sabia por onde começar. Foi quando um mentor ele falou para mim: "Ô, Cristiano, olha só, você precisa olhar para suas falhas como oportunidades de aprendizado." Olha, e eu vou te falar uma coisa. Isso foi um divisor de águas para mim. Ele não estava me dando uma receita pronta, mas ele me ensinou a mudar a minha perspectiva sobre os desafios. E é isso que um mentor ele faz. Ele te ajuda a enxergar o que você não vê. Ele te ajuda a entender melhor as suas próprias forças e fraquezas. Mas veja bem, se você olhar para os grandes nomes do mundo do mundo dos negócios, você vai perceber que mesmo essas pessoas incríveis, como Bill Gates ou até mesmo Steve Jobs, eles tiveram mentores. O Bill Gates, por exemplo, ele teve o apoio do Paul Allen. O Steve Jobs, ele teve o Mike Markula. E eles aprenderam com esses mentores a tomarem decisões difíceis, a entender o mercado e até mesmo se reinventarem em momentos de crise. Esses mentores, eles foram fundamentais para o sucesso que tanto Bill Gates quanto Steve Jobs, eles alcançaram. Só que eu também entendo que, às vezes, a gente se sente inseguro em pedir ajuda. Muitas das vezes a gente até pensa, eu consigo resolver isso aqui sozinho. Mas, sinceramente, na real, isso é só orgulho. Todo mundo precisa de alguém para ajudar a guiar o caminho. Sabe, isso não significa que você não tem potencial ou que você não é capaz. Pelo contrário, pedir ajuda, sinceramente, é sinal de sabedoria. E sabe por quê? Porque é da sabedoria que vem a coragem para se aprender, é que vem a coragem de crescer, é que vem a coragem de querer melhorar. Então, se você tem a chance de aprender com alguém, se você tem a chance de ter um mentor, aproveite, não deixe escapar essa oportunidade. E se você ainda não tem um mentor, procure. E sabe por quê? Porque assim como o Naruto, você vai perceber que a verdadeira força, ela não vem de fazer tudo sozinho. Ela vem de você saber em quem confiar e como aprender com os outros. E ao longo do caminho, você vai perceber que o aprendizado, ele nunca para. Sempre se tem algo novo para agregar e algo novo para se melhorar. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas, críticas, sugestões, comentários? Não? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo no vídeo.
Continuando, olha essa frase aqui. Eu não sou um herói porque quero ser. Eu sou um herói porque tenho amigos incríveis ao meu lado. Olha, essa frase do Naruto, ela é poderosa, não é? Sabe por que eu estou falando isso? Porque ela resume uma das grandes lições que ele aprende ao longo da história. E, sinceramente, eu acho que é algo que todos nós precisamos entender, especialmente no mundo profissional. E sabe por quê? Porque o sucesso, ele nunca vem sozinho. E é aí que entra o trabalho de equipe. Entenda uma coisa, a gente pode até ter talento, a gente pode até mesmo ter determinação, mas se nós não tivermos alguém para apoiar, para ajudar, a jornada ela fica mais difícil. E eu vou te falar uma coisa, o Naruto começou a história como um garoto solitário, como nós já vimos. Ele queria provar o seu valor sozinho, sem depender de ninguém. Mas, com o tempo, o Naruto ele percebeu que, por mais forte que ele fosse, ele não conseguiria conquistar o que queria sem a ajuda de outros. E, ao longo da sua trajetória, ele fez amigos, ele formou uma equipe e passou a entender que o sucesso ele só acontece quando as pessoas trabalham juntas, cada uma com seu talento, mas todas com um objetivo em comum. Eu, por exemplo, eu já passei por isso. Quando eu comecei a trabalhar com cursos e projetos, eu pensei que fosse dar conta de tudo sozinho. Mas com o tempo eu percebi que a melhor forma de eu alcançar os resultados de verdade era quando eu me cercava de pessoas competentes e que estavam dispostas a somar com as minhas habilidades. Sabe? Eu não sou um especialista em tudo. Existem áreas nas quais eu sou bom, mas há outras em que eu preciso da ajuda de pessoas com mais conhecimento. E sabe o que acontece quando você tem uma boa equipe ao seu lado? O trabalho ele flui melhor. E os resultados são mais rápidos. E outro detalhe, no final, todo mundo sai ganhando. O Naruto, junto com os seus amigos Sasuke e Sakura, e até mesmo outros membros da equipe, ele aprendeu que não basta ser bom. Ele precisava confiar, ele precisava colaborar, ele precisava ouvir os outros e também dividir responsabilidades. Lembre-se, o sucesso ele não é individual, o sucesso ele é coletivo. E no mundo do trabalho, isso é algo fundamental. Pode ser em um projeto dentro de uma empresa, em uma startup, ou até mesmo no seu próprio negócio. Se você não souber trabalhar em equipe, se não souber ouvir e respeitar a contribuição dos outros, as suas chances de sucesso vão ser muito limitadas. Eu sei que muitas vezes a gente a palavra me fugiu aqui, a gente se sente até mais fácil que fazendo sozinho é mais rápido e mais prático. Quando você trabalha sozinho, você tem aquela sensação de que se eu fizer, eu vou garantir que as coisas sejam bem feitas. Mas posso te mandar a real? Na verdade, o maior sucesso ele vem quando a gente percebe que a união de várias forças é o que faz a diferença. Um time bem estruturado, onde cada um contribui com o melhor de si, é muito mais poderoso do que um único indivíduo tentando carregar o peso de tudo. Sabe, eu lembro de um projeto recente que eu desenvolvi. E, para que tudo viesse a sair da melhor forma possível, eu precisei da ajuda de pessoas em várias áreas. Eu precisei de designers para criar os materiais visuais, eu precisei de assistentes para organizar o conteúdo, eu precisei de pessoas para revisar e até mesmo
me ajudar na parte da divulgação. E sabe por quê? Porque sozinho o projeto ele não teria o mesmo impacto. E isso é a essência do trabalho em equipe. É você reconhecer que ninguém é uma ilha. É o trabalho conjunto, o esforço compartilhado, é tudo isso que gera os melhores resultados. E o Naruto, ao longo da história, ele vai aprendendo que ele não era mais aquele garoto isolado. Ele se tornou alguém capaz de liderar, mas sempre contando com a força da sua equipe. Ele sabia que as suas vitórias eram também vitórias de todos que estavam ao seu lado. E no fim das contas, quando ele virou um grande líder, foi porque ele soube que para alcançar o sucesso, ele não poderia ser o único a brilhar. E é por isso que eu te digo, se você quer crescer, seja no trabalho, no empreendedorismo, ou até mesmo em qualquer área da sua vida, busque sempre formar uma boa equipe. Valorize as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. Seja alguém que sabe trabalhar em conjunto. E sabe por que eu te falo isso? O sucesso, ele vem quando todos estão alinhados, quando todos sabem para onde estão indo e o que tem a oferecer. Então, como o Naruto, você pode até começar sozinho, mas no caminho você vai perceber que é com os outros que você vai conquistar grandes vitórias. Tudo bem? Dúvida, pergunta, crítica, sugestões, comentários? Deixa aqui embaixo do vídeo. Vamos para a nossa próxima lição. Olha que frase interessante. Eu não sou mais o garoto que tinha medo de falhar. Eu sou o ninja que não desiste, mesmo quando os outros acham que é impossível. Olha, quando o Naruto diz isso, ele está falando sobre uma transformação muito grande que ele passou. No começo da história, o Naruto ele era um garoto impulsivo, cheio de sonhos, mas também cheio de inseguranças. Ele queria ser o melhor, mas ele não sabia exatamente como. Só que aí acontece que, com o tempo, ele foi aprendendo mais sobre si mesmo. E isso acabou fazendo toda a diferença. E aí entra na próxima lição que nós podemos extrair do anime Naruto: autoconhecimento e autodisciplina. E sabe por quê? Isso me fez pensar muito no meu próprio processo de evolução. Sabe, lá no início da minha carreira, eu achava que sabia exatamente o que eu estava fazendo. Mas aí, com o tempo, eu percebi que para crescer era essencial me conhecer melhor, saber o que realmente me motivava, aonde eu estava errando e, o mais importante, quais eram as minhas limitações. Quando você se conhece de verdade, fica mais fácil você tomar decisões e até mesmo focar no que realmente importa. E o Naruto passou por isso também. Ele começou com uma ideia bem fixa sobre quem ele queria ser. Um grande ninja, reconhecido por todos. Só que, ao longo da sua jornada, ele foi aprendendo a se olhar de uma forma crítica e até mesmo reconhecer aonde ele precisava melhorar. E essa é uma grande lição. Você não concorda comigo? O autoconhecimento, ele não acontece do dia para a noite. A gente precisa estar disposto a olhar para dentro, mesmo quando a gente não gosta muito daquilo que a gente vê. E eu vou te falar uma coisa, na minha humilde experiência, esse processo de autoconhecimento, ele foi fundamental. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Durante um tempo, eu estava tentando fazer
tudo sozinho. Preparar conteúdo, administrar cursos, resolver toda a parte administrativa. Só que isso começou a me sobrecarregar. E aí foi quando eu percebi que eu não conseguiria ser bom em tudo e que eu deveria focar no que realmente me traria resultados. E foi aí que também a autodisciplina entrou em cena. Por quê? Foi quando eu comecei a criar hábitos e a me organizar melhor, dividindo as responsabilidades de uma forma mais eficiente. Veja bem, o simples fato de eu ter me imposto essas mudanças fez a minha produtividade aumentar muito. A autodisciplina estou sendo sincero, na minha visão, o segredo de quem consegue crescer. Eu não sou a pessoa mais motivada do mundo todos os dias, mas eu aprendi a me disciplinar para seguir em frente, mesmo quando a motivação ela não está lá. Por exemplo, a cada curso novo que eu desenvolvo, há momentos em que a vontade de continuar não aparece. Mas o que me mantém em movimento é a disciplina de seguir um plano, de me comprometer a terminar o que comecei. E isso mesmo quando as coisas não ficam fáceis. E no caso do Naruto, ele teve que se disciplinar de muitas maneiras. Ele treinava constantemente, ele se desafiava e, principalmente, nunca deixava que os fracassos o fizessem desistir. A disciplina dele não era apenas sobre treinar mais, mas era sobre entender que a evolução é um processo longo e que exige dedicação todos os dias. E eu vou ser sincero para você. Eu sei que tem horas que a gente se sente cansado, que a vontade de jogar tudo para o alto aparece, mas a grande diferença entre chegar lá e quem desiste está no quê? Está na capacidade de se manter o foco, de se manter firme mesmo quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos. Isso é autodisciplina, a habilidade de você continuar mesmo quando as condições não são ideais. Então, eu te digo o seguinte: se você quer evoluir, seja pessoalmente ou profissionalmente, comece se conhecendo. Pergunte-se o que você realmente quer, aonde você precisa melhorar e, principalmente, qual é o seu compromisso com esse processo de evolução. E depois disso, crie uma rotina, estabeleça metas e mantenha o foco. Pode ter certeza, com o tempo, você vai perceber que a disciplina ela vai te ajudar a alcançar mais do que a simples vontade de fazer as coisas. E é nesse processo contínuo de evolução que você vai se transformar em alguém muito mais forte e capaz. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Deixe os seus comentários aqui embaixo do vídeo, tá? Mas vamos lá. A quinta e última lição que podemos tirar de Naruto. Bem, olha essa frase aqui. Eu sou o Hokage e nunca vou fazer algo que coloque a vida dos meus amigos em risco. Deixa eu te falar uma coisa. Essa frase do Naruto é bem impactante, não é? Quando ele fala isso, ele já é um homem, alguém que cresceu muito. E, ao longo da história, ele vai se tornando um líder que não pensa só em si, mas no bem de todos à sua volta. O Naruto, no início, ele era o quê? Ele era um garoto bem impulsivo, era um garoto que queria ser o melhor para se provar. Mas, com o tempo, ele aprendeu que ser líder não é sobre aparecer mais do que os outros ou mandar em todo mundo. É sobre você assumir responsabilidades e tomar decisões difíceis. E sabendo
que elas vão impactar a vida das pessoas ao seu redor. E aí vem, então, a quinta lição: liderança e tomada de decisões. O exemplo de Naruto como líder. Sabe, quando eu estava começando a minha jornada profissional, eu tinha assim, uma visão bem diferente sobre o que é ser líder. Eu, particularmente, eu pensava que um líder, ele era alguém que tinha as respostas para tudo, que tinha sempre as melhores ideias e era aquele que dava as ordens para todo mundo seguir. Mas aí, com o tempo, eu fui percebendo que liderança é muito mais do que isso. Liderança é sobre você ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis. O Naruto, por exemplo, quando ele se torna o Hokage, ele começa a entender que as escolhas dele não afetam só a vida dele, mas a vida de todos à sua volta. Ele não pode mais agir como antigamente, em que as suas decisões eram apenas sobre ele mesmo. Agora, ele precisa pensar nas consequências para toda a vila, nos amigos que ele tem, nos alunos e até mesmo nas futuras gerações. É isso que é liderança de verdade. E eu vou falar uma coisa, eu também passei por isso. Sabe? Em várias situações da minha vida profissional, eu precisei tomar decisões difíceis que afetaram muita gente ao meu redor. Uma delas que me marcou foi quando, por exemplo, eu decidi mudar a estrutura de uma empresa em que eu trabalhava. Eu sabia que aquilo ia mexer com muita coisa, que alguns colegas poderiam até mesmo ficar desconfortáveis com as mudanças. Mas o que me guiou foi pensar no bem maior. E vou te falar uma coisa, no fim das contas, as mudanças elas ajudaram a empresa a crescer e a todos se desenvolverem. É aquele detalhe, não foi fácil, mas foi necessário. E o que eu aprendi com isso é que um bom líder não é aquele que manda em todo mundo, mas sim aquele que assume a responsabilidade pelas escolhas que faz. A liderança, ela está em saber que você pode até errar, mas que o mais importante é que as suas decisões tragam benefícios para todos ao seu redor. E no caso do Naruto, ele aprendeu que ser Hokage não era só sobre lutar e ser forte, mas era sobre fazer as escolhas que beneficiassem a todos, mesmo que isso significasse colocar a sua própria vida em risco. E ele se torna um líder porque pensa no coletivo, pensa em como suas ações podem impactar os outros e faz o que for necessário para proteger as pessoas que ele ama. E aí? Você já parou para pensar nas suas decisões de liderança? Ah, mas eu não sou líder, eu não estou à frente de nenhum grupo. Não, mas você pode ser líder em qualquer lugar. Você pode ser líder no seu local de trabalho, mesmo não tendo um cargo de chefia. Você pode ser líder dentro da sua casa, aonde você estiver. Você pode ser líder. Sabe? Quando você toma decisões que afetam outras pessoas, você está liderando. E é como eu disse, pode ser no seu trabalho, no grupo de amigos ou até mesmo na família. E o que mais importa no fim é que você saiba que as suas decisões, elas precisam ser feitas com responsabilidade. E o Naruto, ao longo da história, ele nos ensina que um bom líder é aquele que age com coragem, pensando sempre no que é melhor para o grupo e não só para si. Se você está em uma posição de liderança ou se você tem o objetivo de se tornar um líder, lembre-se disso. O verdadeiro líder sabe que as suas escolhas têm peso e é por isso que ele faz com o coração no lugar certo. Tudo bem? Pense nisso. Pense nisso.
Se tem uma coisa que o mercado de trabalho procura, são pessoas com características de liderança. Então, você lembra do início aqui do nosso vídeo? Nós começamos aqui com essa frase, não foi? Eu nunca vou desistir. Eu nunca vou virar as costas para os meus amigos. Eu vou me tornar o Hokage e vou ser reconhecido por todos. Essa frase do Naruto, lá no começo da história, ela é bem marcante, não é? Não sei para você, mas para mim, eu confesso que essa frase ela me marcou bastante enquanto eu montava o conteúdo para esse vídeo. E sabe por que eu falo isso? Porque ele não sabia como, mas ele tinha uma convicção forte sobre quem ele queria ser. A jornada do Naruto, desde que começou com aquele garoto impulsivo, até ele se tornar o líder da Aldeia da Folha, tem muito a ensinar para mim, tem muito a ensinar para você. E não é só sobre vencer ou se tornar famoso. O mais importante é o caminho que ele percorre e o que ele aprende e o quanto ele evolui ao longo dessa jornada. E eu te falo isso porque muitas vezes a gente acha que só vai ser bem-sucedido se alcançarmos logo o topo, se fizermos tudo certo desde o início. Mas, na verdade, o que importa mesmo é o processo. No começo, o Naruto ele não tinha nenhuma habilidade especial, mas ele foi persistente. Ele aprendeu com os erros e, com o tempo, ele se tornou uma pessoa capaz de enfrentar qualquer desafio. E eu posso falar por experiência própria. Quando eu comecei a minha jornada, eu também não sabia de tudo. Eu tive que aprender muito ao longo do caminho e em vários momentos eu pensei em desistir, mas a vontade de continuar tentando foi o que me trouxe até aqui. O que a história do Naruto me ensina é que na vida e na carreira, o mais importante não é só o que você conquista no final, mas tudo o que você aprende no percurso. Eu já passei por momentos em que as coisas pareciam não andar, em que o futuro estava incerto e eu me sentia desmotivado. Mas, assim como Naruto, eu percebi que é no esforço diário, nos pequenos passos, que a gente cresce e evolui. E falando em crescer, eu me lembrei aqui de uma outra coisa que o Naruto ele nos ensina, que é a importância do trabalho em equipe. Lá no começo, ele achava que precisava ser o melhor sozinho, mas com o tempo ele foi percebendo que para alcançar grandes coisas é preciso contar com os outros. Ele não poderia ter chegado aonde ele chegou sem a ajuda dos amigos, dos mestres e de todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. E isso é algo que eu vi muito na minha trajetória. Já estive em projetos onde, mesmo querendo fazer tudo sozinho, eu percebi que o trabalho em equipe é o que realmente faz a diferença. Cada pessoa tem algo único a oferecer. E quando unimos forças, o resultado é sempre melhor. A história do Naruto ele também nos faz refletir sobre o processo de evolução. Nenhum de nós nasce sabendo tudo, e ele é a prova viva disso. Se você olhar bem para ele, você vai perceber que ele cometeu muitos erros, mas a cada erro foi uma chance dele aprender algo novo. Ele nunca parou de se esforçar para melhorar. E isso é algo que eu tento aplicar no meu dia a dia. Na vida, entenda uma coisa: não existe crescimento sem desafios. Por mais difícil que a jornada seja, é com os desafios que a gente amadurece e se torna mais forte. E, no fim das contas, o maior ensinamento da jornada do Naruto é que o sucesso ele não vem de um único momento de conquista, mas sim do que a gente se torna quando a gente busca esse sucesso.
Ele não queria ser reconhecido apenas como o melhor ninja, mas ele queria ser reconhecido como alguém que fez a diferença na vida das pessoas ao seu redor. E eu, particularmente, eu vejo isso no meu trabalho também. O que realmente importa não são só os resultados, mas as pessoas as pessoas, oh meu Deus, engasguei aqui, desculpa. Mas as pessoas que você alcança e a pessoa que você se torna ao longo do caminho. Sabe por quê? Porque quando você aprende a diferença, é que você faz na vida do que você não faz na vida, é que você aprende mais sobre você. Então, fica aqui a minha reflexão. O que você está aprendendo hoje? Para pensar aí. O que você está aprendendo hoje? O que você vai fazer para continuar a sua jornada de evolução, de colaboração e de liderança? Posso falar uma coisa? Não se preocupe tanto com o fim da estrada. O importante é que você vai construir ao longo do caminho, com cada passo, com cada desafio, com cada aprendizado. E aí, para finalizar, eu deixo isso aqui para você. Você está preparado para ser o próximo Hokage? E aí, você está preparado para ser o próximo Hokage? Porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Naruto, é que para ser o Hokage, a gente precisa suar a camisa, a gente precisa cair, a gente precisa levantar, mas sempre seguindo em frente. Então, eu posso dizer, não sei quanto a você, mas eu já sinto que eu já estou quase que preparado. E se você acha que já está pronto para trilhar a sua própria jornada e se tornar o Hokage da sua vida, vá em frente. Oh, mas eu ainda não acho que eu esteja preparado. Bem, se você acha que ainda não está preparado, é porque, no fim das contas, o título do Hokage não é só sobre ser líder, mas é sobre nunca desistir dos seus sonhos e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Tá certo? Perguntas, dúvidas, comentários aqui embaixo. Nosso vídeo ele foi mais extenso do que eu imaginava, mas eu quero aqui agradecer a sua audiência. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo, com um conhecido, um familiar. E você que ainda não me conhece, eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de clicar no sininho para receber as notificações. Se você está nos acompanhando pela nossa página do Facebook, siga a página do Facebook, nos ajude a espalhar conhecimento. Eu vou ficando por aqui, nos vemos num próximo vídeo em que eu aprendi assistindo, tá ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe.